Essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, sem o manto e sem a coroa, ela tem uma história assim que muito significativa, sabe? E não vou contar ela aqui hoje, mas só assim, ela foi encontrada na rua, na véspera do dia de São José, que é quem é o meu santo provedor aqui em casa. E faz muitos anos já. Na verdade, foi quando eu mudei para cá. Tinha acontecido tantas coisas na minha vida e eu estava tão assim meio que perdida, sabe? Assim, perdida não, mas porque Deus é nosso pai, eu sabia que eu era filha dele. Mas enfim, eu estava numa fase assim, questão de saúde, questão de mudança. Acabado de me aposentar, então eu estava meio vendo o que eu ia fazer, né? Mas estava muito ruim da coluna. E eu lembro que eu cheguei em casa, né, na hora que a gente mudou para cá, as coisas estavam tudo no meio da sala, já era uma graça muito grande ter acertado e dado certo, né? E aí as coisas estavam tudo assim, eu falei, não, eu vou à missa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou na missa, tava chovendo muito, eu não tinha, sabe quando você não montou nada? Chegou com as coisas assim, à noite a gente dormiu de qualquer jeito, e no outro dia precisava começar a arrumar aquelas coisas, a vontade meu natural é. Mas eu falei, não, eu vou para missa, porque assim coloco Deus em primeiro lugar e as outras coisas virão por acréscimo. Confiando em Deus, né? E um dia antes eu tinha falado para minha mãe, mãe, a gente precisa ter uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Porque a gente é brasileiro, é, e a gente tem que ter essa. A gente pede tanta coisa para ela, então eu queria muito que ela fosse tipo uma recepcionista aqui em casa, porque aí a gente, né, enfim, é uma fé, uma devoção que a gente tem. E eu falei, aqui não tem, né, Nossa Senhora Aparecida. Isso eu falei um dia antes. E, e não era uma coisa assim para ninguém ver, não, era uma coisa de devoção e carinho com Nossa Senhora. E a gente tem a Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de várias, né? Mas a Nossa Senhora Aparecida não tinha. Então eu falei assim, ela devia estar num lugar de destaque, ser a recepcionista da casa, porque ela que cuida tanto de nós, né? E aí fui pra igreja, estava chovendo muito, e de repente na rua eu vejo essa imagem jogada. Ela estava assim, realmente um pouquinho machucada, né? Mas ela era sem o véu, sem o manto, toda molhadinha, jogada assim na rua. Aí eu catei aquela Nossa Senhora, sabe quando você vê assim, e você fala, meu, isso aqui não pode ficar assim, né? E ela é grandona, né? Tem mais ou menos 40 centímetros. E aí eu pensei assim, eu vou levar. Eu estava indo para a missa e eu não podia atrasar. Eu fui com ela abraçada assim, falando: Ô minha Nossa Senhora, você também está em apuro, você também te jogaram da rua, né? Sabe quando você vai conversando com Nossa Senhora, né? E aquilo me ajudou bastante, porque eu pensei, gente, quem sabe o valor de Nossa Senhora Aparecida e o verdadeiro sentido da imagem, que é como se fosse uma fotografia, né? Uma lembrança daquela pessoa que serviu a Jesus, né, da forma máxima, e alguns até morreram. Esses santinhos aqui, ó, gente, para quem são meus santinhos de devoção também, né? Que são pessoas que realmente seguiram o que Cristo falou. E a imagem não é que tem uma coisa de santo nela, mas é a lembrança tão forte dessa comunhão dos santos que os católicos vivemos, né? De que aquela pessoa serviu a Deus e com certeza está salva. E a gente quer imitá-la, né? E que sabe que ela está lá ainda conversando com Deus. Então, por que não, né? Saber que é o intercessor nosso. Mas aí, voltando para Nossa Senhora, né? Ela, ela fui para a igreja. Aí assisti a missa com a Nossa Senhora ali abraçadinha, coloquei minha blusa nela para ficar também discreto, né? Quando eu saí, eu fui na secretaria da igreja.
Eu falei: olha, aconteceu isso, eu achei tão estranho. Aí eu estava vindo para a missa, o que, que eu faço? Ela falou assim: ah, a senhora pode deixar aqui, porque a gente tem uma forma de ou se desfazer da imagem de forma respeitosa, né? Tem um método, e ou então, ó, parece que os olhinhos dela mexem, né? Mas não é, é o tom da cor. Ou se ela mexeu aí para você, então pode ser que ela está querendo falar com você. Mas assim, ou, ou a gente faz isso, ou então. Aí eu falei, nossa, mas aí vocês vão desfazer? Ela falou, é porque não se pode usar a imagem. A gente sempre abençoa a imagem para poder ficar na casa e não ser nada com nenhum tipo de amuleto, coisas que não seja de Deus, né? Uma coisa assim para só uma lembrança mesmo, né? Daquela vida santa, e não pode ter nada de coisas de magia, de tipo amuleto. Então tudo que tiver assim de ruim que alguém pode ter feito com aquela imagem, a gente já exorciza, né? E aí ela pegou e falou assim: mas olha, se a senhora quiser, não quiser que a gente deixe aqui tal, desde que a senhora restaure, pode ficar com ela. Aí eu, na hora, eu nem tinha pensado. Eu falei, ah, claro, imagina, eu conheço vários restauradores, né? Assim, a gente vê falar, né? Eu vou dar um jeito, espero que não seja tão caro, porque eu estava naquela situação. E aí trouxe para casa. Quando eu voltei chorando. Uma coisa que não é que eu sou assim de ficar chorando, mas eu voltei com, sabe, um sentimento assim que era tocado por Deus? Chorando, 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 pensando assim, meu Deus, é como se, nossa, assim, Deus quisesse falar para mim assim: você não é a única que está passando problema. Até Nossa Senhora jogar ela fora, e olha quantas coisas ela passou em vida de não poder ficar lá em Belém, não ter um lugar para ter o filho e tal. É próprio, se a gente segue a Deus, a gente vai passar por dificuldades, sim. Tem hora que a gente se sente perdido, sim. Tem hora que a gente se sente rejeitado, sim. Tem hora que parece que a gente, meu Deus, o que, que vai ser de mim? Sim, porque o próprio Cristo passou por isso. Então é a hora da fé, e você vai ter a honra de ter. Nessa situação, Nossa Senhora quis estar do seu lado, porque ela apareceu no teu caminho para você, e você tinha falado ontem que queria tê-la. E essa sensação para mim foi tão assim que eu cheguei em casa e eu só chorava. Falava, mãe, olha quem veio morar com a gente. E eu não conseguia nem contar a história, porque minha mãe morava comigo nessa época. Aí o que, que aconteceu? É, eu guardei, limpei, guardei, né? Ela peladinha assim, só a imagem mesmo. E minha mãe falou na hora: nós vamos na Aparecida. Assim que a gente for lá, a gente vai comprar um manto e uma coroa para ela. E aí eu falei com um primo meu, ou ele mesmo veio aqui, eu contei a história, e ele falou: ah, eu vou levar para restaurar, porque ele é dos Arautos, né? Ele conhecia um padre restaurador, uma pessoa, um irmão lá, restaurador. Aí eu pensei: olha, eu vou dar e não vou nem perguntar o preço, porque o importante é que ele faça, bem que eu parcele e tal. Eu não tinha noção de quanto que era restaurar. Eu sei que essas coisas são caras, são trabalhosas, né? Aí, passado um tempo, ele falou: a gente vai levar a imagem para você, já está pronta. Aí eu me preparei, porque eu falei: bom, agora é a hora da verdade, né? Eu falei: olha, e quanto que ele cobrou? Ele falou: ah, ele cobrou uma coisa que é muito cara, mas eu acho que você consegue pagar sim. Aí eu falei: oh, meu Deus do céu, me ajuda a falar, né, que tudo bem, que sim, e Deus proteja esse moço. Aí ele falou assim: ele pediu para você rezar um terço pela fidelidade dele à fé. Eu falei, oh meu Deus do céu, nossa, quando nós fomos para Aparecida comprar o para fazer a visita à Romaria, né? E também fomos procurar essa roupinha dela. é, a gente já fez a Romaria para esse senhor também, os rosários, né? Para esse senhor, em gratidão ao meu primo, a família dele, que são pessoas muito queridas. E isso já tem uns 10 anos, deixa eu ver. 2016, 2017. Eu acho que tem 8 anos isso, tá? E de toda forma, eu queria dizer para vocês isso, né? Que Nossa Senhora tem um valor que, mesmo quem é de outra religião,
tem que ter a humildade de pensar que todas aquelas pessoas que há 300 anos a gente é devoto, a gente acredita, a gente consegue os dons de Deus através da mãe, né? Aquela basílica que eu conheci quando 60, quase 50 anos atrás, era uma construção que nunca terminava e hoje é o templo mais maior e dos mais bonitos do mundo, feito com dinheiro do devoto que quer deixar um lugar para se dar o culto a Deus, a Santa Missa, ao testemunho dos milagres que Deus faz na vida das pessoas, né? Na casa da mãe, que é um milagre. Só quem conhece as histórias de Nossa Senhora se dá o trabalho de. Quem é de outra religião, né? De conhecer como é que são as aparições dela, o que ela é e os milagres que acontecem, teria que ter pelo menos respeito, né? E para nós que somos católicos, a gente sabe, né, que é um coração misericordioso, né? De Maria, a mesma que falou lá, né, nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. E ela vive falando isso para nós, né? Faça o que meu filho pediu, né? Faça o que meu filho pediu. E a humildade dela é tão grande, né, que ela quis tanto dizer o sim para Deus e se submeteu com 15 anos a tanta coisa, tanto sofrimento, ainda ver seu filho morrer na cruz, que Deus quis honrar, que ele honra aquilo onde você foi humilhado. Então, por isso que acho que as mulheres aí famosas morrem, a gente sofre, né? Mas depois a vida continua. Agora, uma pessoa que nem Nossa Senhora, eu falo, essa é a top das top, que é aí há 2000 anos que ela nunca é esquecida. Em todos os países, qualquer país que você vai, você tem não só Nossa Senhora Aparecida, mas tem a devoção do local, né? E isso impressiona muito, gente. Porque uma pessoa, duas, ter uma ideia idiota é uma coisa, mas você vê bilhões de pessoas que têm uma fé e têm provas da vida. Então, assim, já chega a ser uma coisa, né, que não, a Vox Populi, Vox Deo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, assim, não é à toa, né? Ninguém é idiota de seguir essa senhora maravilhosa. E eu vou rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos, rogai por todos nós e aqueles que estão em guerra. E Mãe de Jesus, proteja todas as crianças, assim como você cuidou do seu filhinho desde que ele nasceu, protegendo e soube segui-lo até o caminho da cruz. Então, por mais mães como a senhora foi, e que todas as crianças do Brasil e do mundo vivam, sejam crianças, né? Tenham a liberdade de poder viver a infância da melhor forma para serem o nosso futuro. Eu te peço por eles, te peço por todos os meus. Amém.